Salve família, eu sou o camarada Janderson, certo? Funkeiro comunista, militante do PCB e da UJC aqui em São Paulo. E nesse vídeo eu vou ler uma nota que o PCB publicou no dia 2 de agosto com relação às últimas polêmicas. E diante dessa crise eu percebi que há uma desigualdade no alcance das informações. Um dos campos em disputa, esse que reivindica o 17º Congresso Extraordinário, conta com um poder de comunicação, de alcance, conta com um aparato muito mais preparado para uma disputa aberta, para uma disputa pública, né? Enquanto os sites e páginas do PCB, que estão indo na contramão dessa iniciativa, têm um poder de alcance muito mais limitado. Por esse motivo, eu vim ajudar a circular mais informações a fim de enriquecer mais e mais o debate, para que a gente não fique apenas circulando em meio às informações de um dos campos em disputa. Então vamos lá, ó. O PCB diante da tragédia e da farsa, esclarecimento público. É uma nota assinada pelo Comitê Central do partido. O Partido Comunista Brasileiro, diante de sua história centenária e da responsabilidade política que lhe cabe, vem a público esclarecer os fatos sobre a recente controvérsia em que o partido se viu envolvido. Ressaltamos de início que tal polêmica só ganhou a dimensão hoje manifesta, uma vez que, enquanto direção partidária, respeitamos as normas que regem o debate interno, enquanto um grupo de militantes optou por utilizar espaços públicos para atacar a direção e o partido. Em nosso congresso mais recente, realizado em novembro de 2021, um conjunto de militantes do partido defendeu, dentre outras propostas, que o PCB deveria aprovar a polêmica pública sobre suas questões políticas. Essa é uma postulação legítima no momento congressual, onde tais temas estão em discussão. Essa proposta foi largamente derrotada em nossa instância máxima de resoluções. Assuntos de maior relevância como temas de estratégia e tática política, política internacional, posição do partido diante da extrema-direita e da conciliação de classe, foram ampla e democraticamente discutidos, constituindo uma posição claramente combativa e coerente com as premissas e a direção da nossa reconstrução revolucionária. Como é de se esperar em um congresso, com polêmicas e disputas, foi realizado um esforço de unidade, compondo nossa direção com muitos daqueles que expressaram posições divergentes e derrotadas nos debates. O que temos visto, entretanto, é que alguns desses camaradas buscam implementar à força a posição derrotada no 16º Congresso, não apenas colocando suas opiniões pessoais e de grupo publicamente, mas trabalhando para fazê-las prevalecer, se organizando como uma fração no interior do PCB. Visavam, assim, fortalecer posição para a disputa da máquina partidária. Lamentavelmente, tanto antes como depois do Congresso, um importante membro do nosso partido, não vendo suas posições respaldadas por nossa direção coletiva, optou por apostar em uma política divisionista, atacando membros do CC, do Comitê Central, e indispondo a base partidária contra suas direções, visando reverter sua posição minoritária na direção e no Congresso, ferindo frontalmente nossas resoluções estatutárias e congressuais. A partir daí, ocorreram diversas e graves violações dos nossos métodos de trabalho fundados sobre o centralismo democrático. Um militante que, por sua posição histórica no PCB, não pode alegar desconhecimento de nossos métodos e normas organizativas, escolheu subvertê-las em uma clara confrontação ao partido e encontrou aliados para isso entre os derrotados no Congresso. Isso só foi possível ser feito através da manipulação de críticas e descontentamentos, muitos dos quais legítimos e naturais, em um difícil processo de reconstrução e em uma conjuntura de defensiva na luta de classes. O PCB deve se debruçar sobre essas críticas e descontentamentos legítimos, visando enfrentá-los, uma vez que o Partido Revolucionário só é digno de tal qualificação quando está aberto a crescer e amadurecer através da crítica. No entanto, não parece ser essa a intenção do grupo que se organizou como fração pública. Eles, ao contrário, escolheram o confronto e, para tanto, precisavam de um pretexto. O pretexto foi o problema envolvendo a Plataforma Mundial Antiimperialista, a PMAI. O assunto da PMAI já foi objeto de detalhada circular interna do Comitê Central ao conjunto da militância do partido e de seus coletivos, cabendo ressaltar neste pronunciamento apenas os seguintes pontos. 1. A nossa participação nos encontros da PMAI como observadores, quando ocorreu, teve a intenção de acompanhar a articulação política no espaço, priorizando o diálogo com setores comunistas participantes, a exemplo da ação de solidariedade do Partido Comunista da Venezuela, que ajudamos a operar. Um parêntese aqui, gente. O PCB, em uma das idas na PMAI,
mobilizou alguns partidos comunistas do campo revolucionário para prestar, nesse evento, né, contraditório, eclético, uma ação de solidariedade ao Partido Comunista da Venezuela, que tem sofrido perseguição por parte do partido governista, o PSUV, o PSUV, partido do Nicolás Maduro, né? E é a isso que a nota está se referindo. Ponto 2. A PMAI não foi o primeiro nem será o último espaço mais amplo de que participamos. O PCB em diversos momentos compõe frentes políticas cujas posições hegemônicas ou majoritárias contrariam a nossa linha, como a Federação Sindical Mundial, FSM, a Federação Democrática Internacional de Mulheres, FEDIM, a Federação Mundial de Juventudes Democráticas, FMJD, o Fórum de São Paulo, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum Popular e Sindical, a Articulação Povo na Rua, o Grito dos Excluídos, entre outros. Não há centralismo democrático de tais espaços sobre o partido, que continua a seguir sua linha de modo autônomo e independente. Quando participamos de espaços onde há diversidade de posições em relação àquelas do PCB, tratamos de buscar extrair o máximo de unidades para as lutas que nos interessam e que interessam a nossa classe. Ponto 3. O tema em relação à PMAI estava e ainda está em debate no CC, Comitê Central, né? O ponto 4. A nossa participação como observadores na PMAI está totalmente suspensa até conseguirmos debater o assunto com a devida qualidade no âmbito do PCB, suspensão que vigora desde abril desse ano. Ponto 5. A presença de nosso ex-secretário de Relações Internacionais em um encontro da PMAI foi desautorizada. O secretário afastado e substituído, e a posição de suspensão da participação nesse espaço foi referendada no CC, no Comitê Central. Ponto 6. É necessário reforçar que tal plataforma tem composição plural que vai desde partidos sociais democratas e nacionalistas até uma forte presença de partidos comunistas que nos acompanham em outros espaços, como o EIPICO, a Iniciativa Comunista Europeia, a Revista Comunista Internacional. De modo que nossa presença visava sempre reforçar este campo. Esse episódio foi instrumentalizado para atacar o Comitê Central e vários de seus membros de maneira desleal e produzir os drásticos resultados que hoje conhecemos, sendo o primeiro deles ter provocado confusão e desorientação na militância. Através da agitação estimulada por um pequeno núcleo duro de membros do partido, em um movimento coordenado, espalhada largamente nas redes por membros da base partidária que confiam nesses membros, criou-se um clima de desconfiança em relação às direções partidárias, alimentado por reiteradas acusações sem provas contra diferentes instâncias e dirigentes do partido. Cria-se intencionalmente uma situação de que, abre aspas, a melhor defesa é o ataque, fecha aspas. 2 pontos. Um camarada vai às redes, desrespeita diversas resoluções partidárias e se defende antecipadamente atacando, avisando que o partido tomará medidas contra ele e que tudo o que o partido fizer nesse sentido será irregular, ilegal e viciado. Quando o partido de fato abre os processos disciplinares e toma as medidas cabíveis, isso é usado para supostamente confirmar seu autoritarismo, abrindo novas rodadas de ataque às direções. É evidente que o episódio internacional, apesar da sua gravidade, não seria suficiente para alimentar o crescimento do confronto interno até as dimensões em que se verificou, razão pela qual os protagonistas da fração generalizaram seus ataques em 3 eixos fundamentais de acusação, lamentavelmente baseadas em mentira. A saber, 1 dos eixos, que se havia formado no Comitê Central uma maioria antileninista de caráter pequeno-burguês e academicista. 2. Que o episódio internacional indicava uma virada à direita do PCB, em direção à conciliação de classes e ao reformismo. 3. Que a direção do partido estaria desrespeitando a democracia interna ao não convocar um 17º Congresso com participação dos membros do partido e de todos os coletivos. Essas seriam as 3 mentiras, né? Continuando o texto. Sabemos que as palavras a seguir são fortes, mas nesse caso não há outras. Repudiamos essas afirmações como mentirosas e oportunistas. Ao tornar pública a crise no pântano das redes sociais e suas distorções, atacando e nomeando dirigentes partidários, o grupo colocava em prática uma estratégia de tomar o partido de assalto, convocando um congresso extraordinário para reverter o resultado do último congresso, o 16º. Recentemente realizado, e impor suas posições que não tiveram acolhida no Congresso legitimamente realizado
e no CC largamente eleito. O PCB vem a público esclarecer que o Comitê Central eleito no 16º Congresso é formado por militantes comunistas que refletem a composição histórica e atual do PCB, a saber, trabalhadores e trabalhadoras assalariados, operários, autônomos, servidores públicos de diversas áreas e categorias profissionais, mulheres e homens brancos, negros e indígenas. Uma composição que garante uma rica pluralidade de ideias e interpretações, que contribuem para as nossas deliberações e unidade de ação, e que precisa ser fortalecida no crescimento do nosso partido junto à classe. Em nenhum momento o debate de posições divergentes foi barrado ou obstacularizado. Passado o Congresso, todos os membros do Comitê Central estão em iguais condições para propor e debater questões de importância para a nossa ação política que, uma vez definida, deve ser seguida de forma unitária e centralizada. O PCB, por suas resoluções congressuais, não permite a formação de frações, tendências ou práticas fracionistas, e suas instâncias contam com instrumento para averiguar e agir no sentido da garantia da disciplina. Os coletivos partidários atuam como organizações voltadas a promover a inserção do PCB em segmentos considerados estratégicos para implementar nossa linha política. São dirigidos por militantes do partido e composto por membros do PCB e não membros. Em nossos congressos, assim como nas instâncias de direção do partido, só podem participar militantes do PCB ligados às nossas células, comprometidos com nossas resoluções e cientes de nossa forma de funcionamento e das responsabilidades implicadas em ser membro do PCB. Entre esses membros, agimos sobre o princípio do centralismo democrático, que pressupõe amplo debate e centralidade na implementação do que foi decidido. Não há um giro à direita em nossa orientação, seja internacional ou nacional. Seguimos comprometidos com o movimento comunista internacional e, dentro dele, com aqueles que, como nós, operam em uma direção revolucionária e crítica ao reformismo. Da mesma forma, reiteramos nossa crítica à estratégia democrática e popular e ao seu principal protagonista, o PT, Partido dos Trabalhadores, o que nos leva a ser uma oposição programática e política contra os governos de conciliação de classe, na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Tal posição não autoriza qualquer participação em tais governos por nossos militantes. O PCB afirma que o grupo fracionista comprovado pela comissão disciplinar em seu relatório apresentado ao Comitê Central, cujos pontos centrais foram compartilhados com o conjunto da militância do PCB, deu início à disputa do PCB por métodos que não são aceitáveis e seus membros foram punidos na forma de nossas resoluções. Isso levou à expulsão de militantes depois de um processo em que foi garantida a defesa dos acusados, de que alguns deles abriram mão ou usaram de sua defesa para continuar o ataque ao partido, inclusive publicamente. Aos militantes expulsos, cabe recurso às nossas instâncias e ao próximo Congresso, nos termos estatutários. O PCB reconhece que a crise traz à tona problemas de organização e desvios que é nossa responsabilidade enfrentar e, para tanto, reafirma seu compromisso com a realização da Conferência Política, aprovada em nosso último Congresso, o 16º. O partido realizará no tempo devido e nos espaços regimentais estabelecidos um novo congresso quando assim for deliberado por nossas instâncias. O PCB reafirma seu compromisso com a Revolução Comunista, com o internacionalismo proletário, com a transformação revolucionária da sociedade brasileira e sua inequívoca posição pela superação da ordem capitalista e burguesa. Reafirmamos também nosso compromisso histórico com a luta e demandas da classe trabalhadora e com os princípios do marxismo e do leninismo que fundamentam nossa compreensão teórica e nossa prática política. Por fim, respeitamos a posição daqueles que, explicitando divergências irreconciliáveis com a nossa compreensão estratégica, queiram reapresentar o debate sobre teses ligadas à estratégia democrática e popular, versões atualizadas do desenvolvimentismo ou nacionalismo, ou também reviver algum seguidismo internacional de algum modelo mitificado que imponha defesas acríticas e doutrinárias, personalismos populistas ou ainda visando renovar o desastroso culto a personalidades. Mas afirmamos peremptoriamente que tais posições não cabem nas resoluções vigentes em nosso partido. Caso sejam militantes do PCB, devem seguir o único caminho para disputar a mudança em nossas teses e resoluções partidárias no Congresso, respeitando as normas estabelecidas pelo funcionamento leninista do nosso partido, ou ter a dignidade de se desligar dele, não se servindo de mentiras e manipulações, buscando coerentemente os caminhos
para uma nova organização que seja adequada aos seus princípios. Fomos, somos e seremos comunistas. Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, uma nota assinada pelo Comitê Central do PCB. E é isso, ressaltando, né, que essa nota não foi assinada pelo Janderson, foi assinada pelo Comitê Central, muito embora eu tenha muitas concordâncias com ela. De qualquer maneira, para que eu mantenha meu trabalho de comunicação revolucionária, comunicação marxista, preciso muito do seu apoio e você pode me dar uma força através do Apoia-se, através do Pix, que vão estar aqui na tela, fechou? Me siga em todas as redes sociais, eu sou o camarada Janderson, um funkeiro comunista. Me siga também nas lojas de música, escuta minhas músicas lá e tamo junto, família.